Fala, meu povo, em um mundo em que a tecnologia só avança, até que ponto eu domino a inteligência artificial e chega no nível de ela está me dominando? Será que a Bíblia fala sobre IA, sobre o uso da IA? É algo que tem sido, cara, tão normal no nosso cotidiano, mas a pergunta que não quer calar se é crente. Então, às vezes, a gente pergunta o que a Bíblia, né, tá querendo dizer, né? Não é verdade? Então, hoje eu quero responder para você qual que é a importância ou até que ponto eu devo usar IA para realizar as minhas tarefas diárias, para viver a minha vida. E também como que eu devo viver a minha vida de cristão. Será que eu estou fazendo estudo, sermão? Eu estou tendo opiniões sobre a vida e a realidade através de inteligência artificial? Isso é saudável ou não? É a resposta que a gente quer dar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, viu? Eu sou o Léo Soares, cara, e você tá no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, você tem que participar, rapaz. E ó, tem diversas formas de participar aqui no canal. A primeira delas através do Palavra em Movimento, que é o nosso canal gratuito no Instagram, onde tem devocionais todos os dias. E a gente traz palavras para abençoar a sua vida e a sua família. Você pode também se tornar membro aqui do canal. Quando você se torna membro, você está falando para o YouTube assim, olha, eu gosto desse canal, eu me inscrevo nesse canal, mas ainda mais, eu invisto para que essa mensagem que hoje chega na minha vida chegue ainda mais longe. Então, cara, se você está sendo abençoado, cara, seja membro do canal, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E mais, você pode receber os conteúdos antes, você pode ter acesso aos roteiros e você pode ter uma live exclusiva comigo uma vez no mês, em que a gente tira todas as dúvidas sobre tudo que a gente está falando aqui no canal, então você vai ter um contato direto comigo. Então, seja membro. Por último, não menos importante, eu quero a sua opinião, cara. Eu quero que você deixe aqui embaixo se você usa IA para realizar suas tarefas, para fazer sermão, para fazer estudo, para fazer documento. O que você usa IA para quê? E outra coisa, eu quero saber de onde você está falando. Quero saber quem que é o seu pastor, o nome da sua igreja. Comenta aqui embaixo, cara. Eu gosto de ler os comentários e, no final do vídeo, a gente tem uma leitura de comentários. O seu comentário pode aparecer no vídeo. E, eu leio o comentário lá no meu Instagram também. Então, se você não me segue ainda, clica aqui embaixo. Tem o link aqui embaixo do meu Instagram. Então, me segue lá, cara. O texto que a gente vai falar hoje está em 1 Coríntios 6,12, que fala assim, eu vou ler aqui para vocês. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A grande questão é até que ponto a gente deve usar IA. Isso cria para nós um desafio quanto cristãos para a gente entender qual que é o limite. Né? É o equilíbrio de até onde a tecnologia está sendo saudável e até onde eu estou sendo dominado por essa tecnologia. Para a gente entender esse limite, eu quero responder 3 perguntas que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai, assim, clarear mesmo o seu raciocínio sobre inteligência artificial. E não só sobre isso, tá? Porque vai te ajudar em outras áreas da sua vida. Então a primeira pergunta é, quais são as vantagens da IA para a nossa vida? Cara, IA não é ChatGPT somente. Tá? Não é Gemini, não. Inteligência artificial está em muitas coisas do nosso cotidiano e vai ajudar em diversas coisas. São diversas vantagens, eu listei aqui pra gente. Eu listei, produtividade e eficiência, e aí entra também o chat, e entra outros IAs de respostas, assim, mas ajuda na eficiência, na velocidade de produção de algumas coisas, na correção de algumas coisas, mas você vai ter também a tomada de decisão, porque ele consegue analisar dados, e eu não estou falando só do chat também, estou falando de análise de dados, que a IA faz com muito mais precisão, muito mais velocidade do que a gente. Vai ajudar também na saúde, porque muitas vezes a gente consegue fazer diagnósticos, e aí, mais uma vez, vou reforçar que não estou falando somente do chat, né, que você digita lá o que você está precisando e ele está te respondendo. Mas você vai ter na segurança, porque sim, executam tarefas que muitas vezes seres humanos não vão executar, e você vai ter uma inteligência artificial executando. Você vai ter também a redução de erros humanos, porque muitas vezes a gente planeja de uma forma, mas a IA consegue com mais prontidão acertar. E cara, IA está presente na sua vida muito mais do que você imagina, né? Quando você tira uma foto, você tira uma selfie, automaticamente. E aí às vezes você fica com dúvida. Se a foto por que a foto fica tão boa? Inteligência artificial já no seu aplicativo, estou falando de efeito, não, no seu aplicativo nativo de câmera, e ele já está usando inteligência artificial. Então, assim, cara, inteligência artificial está presente em tudo. E eu quero colocar a inteligência artificial em um lugar para a gente entender por quê. Crente, ele tem medo das coisas.
entendeu? Surge uma nova tendência aí, tudo é marca da besta, tudo essas coisas. Mas não, cara. Tecnologia é muito importante. E assim, tem vários exemplos do que acontece na nossa vida, né? O algoritmo desse YouTube que você pesquisou, ele é um algoritmo que é uma inteligência artificial. Ele te ajuda a entender melhor o que você gosta, para que chegue esse conteúdo até você, anúncios e tudo mais. Então, assim, a inteligência artificial tem muita vantagem na nossa vida, sabe? A tecnologia, ela é vantajosa. A gente consegue usar esse algoritmo que ao mesmo tempo está destruindo a mente, o coração de muita gente, a gente está levando a palavra do Senhor. Inclusive, toda vez que você deixa o like aqui, né, você está ajudando o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Então, só para você saber. Mas, cara, é muito relevante. São muitos benefícios. E aí eu citei vários benefícios abertos, mas eu quero na sua vida pessoal citar as vantagens, e eu já estou citando uma que é a gente consegue alcançar pessoas. A sua igreja consegue alcançar pessoas. A gente, né, eu faço parte de uma igreja que alcança muitas pessoas através da inteligência artificial. O algoritmo leva a relevância dessa igreja para outros lugares. E aí surge uma segunda pergunta, porque eu falo sobre vantagens, sobre alcance, sobre segurança, sobre muitas coisas. Mas surge uma questão que é, tá, Léo, muitas vantagens mesmo, mas quais são as desvantagens? As principais desvantagens da IA na nossa vida vão ser, e eu citei essas três porque eu acho que são as três mais relevantes. Claro que vai ter mais, inclusive se você achar que tem mais, deixa aqui nos comentários. Mas as que eu citei são dependência, eu vou falar sobre o que eu penso, fake news e manipulação e risco de dominação. Tá, vou começar dependência e risco de dominação, vou colocar eles juntos aqui para você entender. Mas, por exemplo, eu falei sobre o algoritmo que a gente usa para evangelizar, que a gente usa com boas intenções, a gente usa para o nosso serviço, a gente usa para a nossa vida, tudo está lá dentro dos benefícios, mas você corre o risco de ficar preso naquilo ali. É. Eu gosto de brincar aqui, ó, você quer conhecer alguém, entra na lupinha lá do Instagram e clica e vê o que a pessoa mais pesquisa. E ali vai mostrar muito sobre a pessoa, tá? Muito. Porque tem gente que fala assim, não, tá aparecendo essas fotos aqui pra mim aqui, mas eu não gosto de ver isso não, viu? Esse algoritmo é do diabo. Não é não. O algoritmo, ele entrega o que você quer. Sabe por quê? Ele não entrega o que você não gosta. Ele entrega o que você quer. O algoritmo, ele é quase, uma comparação, tá, gente? O algoritmo é quase o diabo mesmo. Mas não é no sentido dele só te colocar coisa ruim. É no sentido dele te conhecer e saber o que vai te prender ali. E deixa eu te falar um negócio aqui. Às vezes, o que vai te prender é conteúdo cristão. É meme cristão. É coisa de crente. É mensagens bonitinhas do evangelho. Mas isso vai me lembrar o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quando? E aí, para quem não leu, eu vou dar não é spoiler, mas nesse livro, um diabo mestre está ensinando um diabo menor ali, que está atormentando a vida de um ser humano, está ensinando ele como que você vira diabo, entendeu? Como é que você vive ali sendo diabo e tentando o nosso amiguinho. E aí, cara, o ser humano desse livro, ele converte, ele aceita Jesus. Aí o cara fala assim, ó, você me falou que ele aceitou Jesus, é um absurdo você ter deixado, você não podia ter deixado ele aceitar, mas... E ele não fala Jesus só para deixar. Mas você aceitou, mas não está tudo perdido ainda. Você vai fazer agora é transformar esse cara num religioso. Você vai transformar ele num religioso, porque aqui no inferno tá cheio deles. Assim, gente, como é que esse cara pensou nisso? Porque é a realidade. O diabo, muitas vezes, ele não quer que você saia da igreja. Ele quer manipular a sua vida lá dentro. Então, às vezes, você tá no seu celular, pegar a Bíblia para mostrar, mas não ia ficar legal, né? Mas às vezes você tá lá no seu celular e você tá assim, cara, será que... Poxa, olha aqui que legal essa mensagem, olha que legal esse pregador, olha que legal esse corte. E de repente, cara, você está deixando a vida passar. De repente você não está dando atenção para sua família mais. De repente você está preso dentro daquele algoritmo. E esse algoritmo ele te entregou exatamente o que você quer assistir. Então a desvantagem da IA é a dependência, é você ficar dominado. E outra coisa, dependência. Mais exemplos de dependência, Léo? Temos. Por exemplo, tem gente que não consegue montar uma pregação. Tem gente que não consegue montar um estudo de GC, que precisa ir lá no chat GPT, lá no Gemini e digitar tudo. Cara, eu não estou condenando o uso de inteligência artificial, porque eu uso. Mas você não... Cara, não dá para fazer teologia com o chat GPT. Porque o chat GPT não tem o Espírito Santo. Entendeu? Então o que você precisa fazer? Você precisa ser crente.
está montando um estudo de GC, e ó, se você quer aprender a montar um estudo de GC e não consegue, deixa aqui nos comentários, ou então entra em contato, entra no Palavra em Movimento e tenta entrar em contato comigo. Fala assim, Léo, você falou lá no vídeo, né, que quem não sabe fazer e está usando IA, precisa aprender e ser crente. Então me ajuda. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Mas me chama, entra em contato comigo. Vai ter link aqui embaixo. Tem meu número, tá aqui embaixo, gente. Entendeu? Mas, ó, não fica digitando no chat GPT. Esse é um estudo de GC. Ah, sua pregação, cara, não tem formas de fazer isso que vão realmente trazer algo do Espírito Santo. Realmente trazer algo que tá nesse livro aqui, velho. Então, ó, não fique dependente. Tem gente que está tão acostumado a digitar no chat GPT que não consegue montar um estudo, que não consegue aprofundar, que não consegue ter uma opinião teológica. A gente já tinha um problema de gente que não conseguia ter uma opinião teológica. E eu falo opinião teológica, gente, não é ser sobre você é milenista, pré-milenista, você é calvinista, arminiano. Não. Estou falando assim, de uma posição firme para defender a sua fé. Mas você não sabe porque você depende do chat GPT para te dar informações. Não, você precisa, não seja dominado. Que a sua mente não seja a mente do chat GPT. Que a sua mente seja a sua mente. E que ela seja livre de todos esses embaraços de fora. Eu citei outra desvantagem que é a menos relevante nesse sentido aqui que a gente está falando. Por quê? Eu estou falando muito sobre vida cristã, sobre a nossa vida e tal. E aí eu citei fake news e manipulação, que pode acontecer sim. Manipular com vídeos e tal. Mas assim, se você for dominado por inteligência artificial, por chat, por algoritmo de rede social, cara, você vai automaticamente cair em fake news e manipulação. Mesmo que ela nem seja feita por IA, mas IA contribui para isso, mas mesmo que não seja feito, você vai cair. Porque se você não tem uma opinião firmada aqui, um algoritmo pode mentir para você. Entendeu? Você vai digitar uma dúvida teológica no algoritmo e ele vai fazer a pesquisa dele lá e não vai te dar uma resposta coerente com a escritura. Por isso que não vai ter IA que vai substituir pregadores. Não vai ter IA que vai substituir líderes devotos de fato ao Espírito Santo. Devotos de fato ao nosso Senhor. Que confiam na palavra de Deus. Não vai substituir, porque não dá para substituir o Espírito Santo. O chat GPT não é o Espírito Santo. Gente, ele é muito bom para muita coisa. Gente, eu já falei vantagem dele aqui. E eu poderia ficar a noite toda. Eu tô gravando à noite. Eu poderia ficar a noite toda citando vantagem. Mas eu também posso ficar a noite toda citando desvantagem. Então, a realidade, e aí a gente volta no texto que eu li de Coríntios. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu não posso. Eu posso, né? Eu posso, mas eu não devo ficar preso a um algoritmo. Uma inteligência artificial. E sobre engano, cara, a Bíblia até alerta a gente sobre isso. Porque lá em Colossenses 2,8 fala assim, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Cara, pensa nisso. Paulo está alertando a gente antes da existência da IA, para a gente não ficar preso a filosofias humanas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai pesquisar lá na sua inteligência artificial, alguma coisa sobre a palavra, alguma coisa sobre, né? Nossa, eu quero ter uma opinião sobre o que está acontecendo. Cuidado com a pesquisa que você está fazendo no chat, que você está fazendo lá no Gemini. Por quê? Essa pesquisa pode estar te enganando. Essa pesquisa pode estar te levando para um pensamento que não é o pensamento de Deus para você. Então toma cuidado. Essa é a ideia bíblica aqui, porque a Bíblia já alertava que a gente não tinha que ser levado por enganos. Isso para mim é a característica. Cuidado. Cuidado. E você vai pesquisar? Tá, usa o chat para pesquisar. Maravilhoso. Usa o chat para organizar seu estudo, seu sermão. Use que é bom, gente. É bom demais. Vou fazer propaganda. Use. Mas cuidado onde você está baseando a sua fé. Não só a fé em Deus, em Cristo, mas onde você está depositando a sua confiança 100%. Sabe, a gente brincava muito que, nossa, eu tô com a gripe, né? Se eu digitasse os sintomas lá no Google, aparece que eu tô morrendo. Cuidado, porque é daí para pior. É daí para pior. Tá, aí eu citei várias coisas aqui, de fato eu citei, né? Mas a terceira pergunta que surge é o seguinte: o que devemos fazer, o que devemos fazer diante dessa realidade? E aí, cara, a palavra de Deus, ela é muito clara, sabe? Ela não dá muita volta, não. É vigiar e orar. Vigiar.
e orar. E aí, 1 Pedro 5, 8 e 9 fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Cara, a gente precisa vigiar, a gente precisa ficar atento àquilo que está acontecendo. A gente precisa colocar os nossos pezinhos no chão. Outra coisa que a gente tem que fazer é guardar o nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração. Provérbios 4, 13, 4, 23, que fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E, por último, e isso aqui, meu querido, por último não, tem mais dois, tá? Mas isso aqui é muito importante. Romanos 12, 2, não se conformar com o mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, e muito importante, buscar a palavra. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Cara, isso aqui tudo é ouro puro que eu tô passando para você, e é uma realidade para você. Cuidado, guarde o seu coração, ore, confia no Senhor, derrama no Senhor, coloque todas as suas preocupações no Senhor. Cara, não viva uma vida moldada por algoritmos. Não viva uma vida que as pessoas lá fora querem que você viva. Sabe por quê? Cara, todo mundo sempre usou as coisas para enganar a gente. Porque, como assim? Né? Que nada a ver com o que você falou. Seguinte, filme sempre manipulou a gente. Música sempre manipulou a gente. E sempre tentou afastar a gente de Deus. Por isso que a gente precisa ter uma cosmovisão cristã. O que é cosmovisão, Léo? Uma visão de mundo. A nossa visão sobre o mundo precisa ser cristã. Precisa ser cristocêntrica. Por isso que aqui no canal a gente quer começar uma série, a gente vai começar agora em dezembro, inclusive, falando sobre filmes. Por quê? Eu quero que você assista um filme e consiga enxergar a vida de Cristo ali. E você fala assim, Léo, mas e se estiver tudo errado? Eu quero que você consiga enxergar que está tudo errado. Que não está tudo bem. Que não está tudo certo. Que aquilo ali não é para sua vida. Da mesma forma na inteligência artificial. Eu quero que você tenha a capacidade de olhar e falar assim, isso não. Isso não, isso fere os princípios de Deus. Isso aí eu quero me afastar disso. Eu quero que você tenha essa consciência, eu quero que você viva essa consciência. E como que você vai fazer isso? Vigiando, orando, guardando seu coração, voltando para a palavra. E, cara, não dá pra gente se conformar com esse mundo. Esse mundo só tem ideologia que quer destruir a nossa vida com Deus. Esse mundo só quer nos distanciar de Deus. Porque esse mundo ele jaz do maligno. Ele está no maligno. Ele é mandado pelo maligno. Então o que a gente precisa fazer? Não se conformar. A gente precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Como que a gente vai fazer isso? Tudo isso que eu falei. Vigiando, orando, buscando a palavra, guardando o nosso coração para o Senhor. Quer exemplo bíblico melhor que Daniel para isso? Daniel estava tudo em volta de Daniel era o sistema da época. Não eram propagandas, não eram filmes, não era Hollywood, não era música, tá? Era o quê? Era o sistema daquela época. E Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser jogados na fornalha. Preferiram falar assim, ó, eu morro, mas eu não me contento com o que esse pessoal está vivendo. A gente fala do jejum de Daniel, né? Daniel não se contentou. Não, eu não vou comer os manjares do rei. Eu não vou comer. Então, cara, o chamado, só que aí para fazer isso, não dá para fazer isso sem confiar no Senhor, sem depositar no Senhor toda a nossa confiança, sem colocar nele a nossa fé. Assim, o que a gente conclui? Que a IA ela não é uma inimiga em si mesmo. Mas a gente tem que, ó, 007, ficar de olho. Ficar assim, peraí. Sabe, teve uma vez que eu pesquisei uma questão teológica, eu não vou nem abrir qual questão teológica foi aqui, mas eu fiquei assim, gente do céu, que isso aqui que estão me... Gente que... Mas sabe o que é isso? Porque a IA, ela vai te responder com o que ela pesquisa na internet. Ela busca lá na internet e ela te responde.
Então, cuidado para se aconselhar com a IA, para buscar a palavra que tem que vir do céu da IA. Ela vem do céu, tá? Mas não é do Senhor, não. É o sinal só que vem. Que do Senhor ela não é, não. Então, cuidado. Use como ferramenta, mas que ela seja uma ferramenta. E a ferramenta que ela deve ser aqui não é uma bússola para a sua vida. Tá? Ela pode ser uma ferramenta, mas que não seja uma bússola. Porque a única bússola que você precisa é essa aqui. Que inclusive, né? Aqui, ó. Inclusive uma rosa dos ventos aqui. Não é uma bússola, né? Mas precisa ser a nossa bússola. Essa palavra aqui. Porque é ela que aponta para o nosso norte. E quem que é o norte? O norte é Jesus. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso norte, é Ele que nos guia, Ele que é a brilhante estrela da manhã, Ele que é o princípio e o fim, Ele que é o Salvador, o Messias, e Ele é tudo para nós. Então, cuidado com o tempo que você deposita. Cuidado com o nível de influência que você deixa ela colocar na sua vida. Cuidado para você não ficar dependente dela. Cuidado para ela não ficar te isolando das pessoas, em vez de te aproximar daquele que é o princípio e o fim da sua vida. Cuidado para ele não te isolar das pessoas da sua casa. E cuidado para você não deixar de glorificar a Deus, porque está vivendo através de algoritmos e não a verdade do Evangelho. Cuidado. Aqui no canal você vai falar assim, Léo, mas você está usando da IA. Sim, ela é uma ferramenta. Como eu disse, use. Mas não deixe que ela te domine. Não deixe que isso aqui, cara, entendeu? Não sei nem se tá, né? Mas não deixe isso aqui, esse quadradinho que você está assistindo, esse vídeo, te dominar. Não deixe essa tela te dominar. Não deixe essa tela, se você está assistindo na televisão, não deixe essa tela te dominar. Mas deixe que o Senhor trabalhe na sua vida. Como você vai fazer isso? Confiando no Senhor. Cara, é tudo que eu tenho para dizer. Confia no Senhor, que o mais Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo, cara. Vai ser muito importante para o andamento do canal. O primeiro comentário aqui é da Ana Paula. Ela tá falando assim: Lagoinha, Taguatinga, norte do Distrito Federal. Ana, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua igreja. E assim, a gente sabe, o Distrito Federal é um lugar muito importante, central aqui no Brasil. Então que Deus continue abençoando e continue mudando corações aí na sua cidade. E eu tenho certeza que a sua igreja vai ser usada para ser mão de Deus aí. Segundo comentário é do Anderson, ele tá falando assim, ó, sempre muito bem explicado, Lagoinha, Osasco, GC, Rafá. Deus abençoe sua vida, vamos pra cima, que Deus abençoe esse GC, essa igreja maravilhosa, e cara, muito obrigado, eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Vamos pra cima, hein, meu irmão? Terceiro comentário é da Maria de Lourdes, e ela tá falando assim, ó, glória a Deus pela sua vida, sua sabedoria divina para nos ajudar. Glória a Deus, amém. Eu fico muito feliz quando eu leio esses comentários, porque, cara, eu percebo que tem hora que eu termino de gravar e falo assim, gente, será que esse negócio ficou bem explicado? Gente, será que isso aqui... Gente do céu! E aí eu percebo que o Senhor Jesus é que trabalha. Não sou eu, não é você que está assistindo, é o Espírito Santo trabalhando. Então, glória a Deus pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos para cima. E o último comentário é do Gilvan, e ele está falando assim, ó. Que palavra abençoada e edificante. Obrigado por estar sempre realizando os estudos. Deus abençoe sua vida. GC Bravo Século, Lagoinha, Nova Marabá. Gilvan, Deus abençoe sua vida, abençoe seu GC. Cara, tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar nos abençoando, dando graça para que a gente continue esse projeto ainda mais. Já estou empolgado para o próximo ano e tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Eu tenho certeza que nós vamos crescer como comunidade, porque a gente quer buscar a palavra de Deus e ela é o centro desse canal e vai ser o centro da sua vida também. Vamos para cima!